esclarecer o ponto sobre cloroquina e o seu análogo, a hidroxicloroquina. Esse medicamento é um medicamento que tem propriedades antivirais, propriedades imunomoduladoras, que já é utilizado há vários anos no tratamento de curto prazo para malária, em tratamento crônico para pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, para pacientes com artrite reumatoide. Esses medicamentos, eles têm sido intensamente investigados para determinados vírus e agora, no caso do novo coronavírus, isso está em curso. Ele é importante por quê? Porque há um conhecimento prévio muito grande desses medicamentos, tanto dos seus benefícios quanto dos seus potenciais eventos adversos. Só para fazer uma distinção entre os dois, eles são medicamentos análogos. O que muda da hidroxicloroquina é a adição de um radical que no longo prazo, quer dizer, aqueles pacientes que usam cronicamente, isso pode conferir menos toxicidade. Mas no curto prazo, um tratamento de curto prazo, que é o que está previsto para o Covid-19, isso não vai ter tanto efeito. O que nos preocupa no curto prazo? É o potencial de gerar arritmias cardíacas. E aqui eu queria detalhar um pouco isso para que fique claro o potencial desse evento adverso. O coração é uma bomba que depende de uma ativação de um sistema elétrico próprio. Esse medicamento, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, pode produzir um prolongamento de uma das fases dessa fase elétrica do coração e propiciar e criar um ambiente favorável a uma arritmia que pode ser potencialmente fatal. Por que isso é importante? Essa arritmia tem que ser muito bem acompanhada, quer dizer, o potencial de se gerar isso. O paciente tem que, antes de fazer o medicamento, ele tem que fazer um eletrocardiograma, onde ele vai fazer medidas para documentar se isso vai acontecer. Ao longo do tratamento, também isso deve ser monitorado. Daí a importância de acontecer o tratamento desses pacientes dentro desse contexto de avaliação da Covid-19 num ambiente hospitalar. Esse é um ponto importante porque, inclusive, esse evento adverso, ele é potencializado por outros medicamentos que também atuam exatamente nesse prolongamento. A gente chama, é o prolongamento do intervalo QT corrigido, que é essa fase do coração que há uma repolarização para se restituir a função do coração para uma nova fase de bombeamento. Então nós temos muita preocupação com essa questão. E outros medicamentos também podem potencializar isso prolongando. Quando nós fazemos isso no ambiente hospitalar, nós estamos mais protegidos. E aí vem uma discussão que está muito, agora pontualmente na mídia, se nós deveríamos fazer esse tratamento ainda de forma experimental para todos os pacientes, todas as fases, todo o espectro de gravidade do Covid-19. O Ministério da Saúde tomou uma decisão de gerar uma política específica para os casos graves e críticos da Covid-19. O que significa? Se o paciente tem uma indicação de hospitalização, se ele já tem um quadro de falta de ar, se ele já tem indícios de uma pneumonia bilateral e ele tem critérios de hospitalização, ele já é elegível para fazer o medicamento. Porque esse medicamento mostrou, ainda em estudos preliminares, pode ser favorável. Nesse tipo de paciente, quando nós pesamos a relação entre risco e benefício, os benefícios superam os riscos, porque nós estamos lidando com um paciente com um potencial de letalidade muito alto. Então, nós podemos correr o risco de ter um evento adverso que está sendo monitorado num ambiente hospitalar para tentar favorecer o tratamento do paciente. Quando nós vamos olhar o outro perfil de gravidade dos pacientes, são os casos leves. Lembrando que quando nós olhamos a história natural da doença, esses casos leves perfazem hoje 80% dos casos. 80% da população que adquire o Covid-19 vai evoluir com a forma leve. Então, quando a gente pesa riscos e benefícios diante das evidências científicas que ainda não são robustas o bastante para tomar uma decisão de política de saúde, nos casos leves, nós não vamos recomendar ainda.
Nós vamos recomendar no momento que nós tivermos evidências que estão sendo geradas, inclusive em estudos brasileiros. O ministro já comentou, nós temos hoje 9 ensaios clínicos brasileiros em diferentes centros de referência no país, sendo que dos 9, 6 incluem cloroquina ou hidroxicloroquina, em que nós, como Ministério da Saúde, estamos monitorando esses estudos. Nós vamos ter resultados preliminares ainda durante o mês de abril, que vão nos possibilitar tomar decisão exatamente para esse subgrupo de pacientes de casos leves. Eu vi que houve uma pergunta anterior para o ministro, se o médico resolve prescrever para o seu paciente de forma individualizada para os casos leves. Medicina é ciência e arte. Existe um momento em que o médico usa a sua intuição, principalmente quando há uma zona cinzenta, onde ele não tem todas as respostas das evidências científicas, onde ele pesa riscos e benefícios de forma individualizada. E o médico pode fazer isso, informando o paciente sobre riscos e benefícios, compartilhando esse processo decisório para tomar decisão. Agora, quando o Ministério da Saúde, que é um formulador de política de saúde, ele não pode gerar uma política para toda a população, diante dessas incertezas. A tomada de decisão específica para os casos graves e críticos que estão em ambiente hospitalar, ele confere para o Ministério da Saúde uma maior segurança, porque a gente está ofertando uma população de maior risco, de maior mortalidade, e os benefícios vão superar os riscos. Você tem que lembrar sempre que as intervenções na área de saúde, elas vão produzir um resultado maior nos pacientes de maior risco. Os pacientes de menor risco, uma evolução mais branda, mais leve, provavelmente, se a gente ainda não tiver todas as informações, que inclusive para essa população de casos leves, há estudos em curso, especificamente para avaliar isso, estudos brasileiros, nós vamos ter essas respostas no curto prazo, para que o Ministério da Saúde possa fazer esse encaminhamento. Esse é um ponto que eu queria destacar, tem sido um tema de muita polêmica, sobre a necessidade de nós avançarmos sempre com as evidências necessárias. Nós sabemos que estamos diante de uma situação de exceção. Nós estamos numa epidemia de uma forma grave, nós temos que tomar decisões rápidas, mas também temos que, do ponto de vista da formulação da política de saúde, nos cercar das evidências necessárias. Esse é um ponto importante. Isso está sendo utilizado para todas as opções terapêuticas que estão surgindo. E é importante aqui enfatizar que praticamente diariamente surge na mídia novos medicamentos, novas propostas terapêuticas, mas que muitas vezes estão sendo geradas em ambientes de laboratório ainda. A gente chama in vitro, é bancada. Isso foi feito uma análise dentro dos critérios de bancada, se aquilo funciona ou não funciona. Qual é a resposta definitiva que vale para a decisão da política de saúde? Os estudos em seres humanos, os estudos clínicos, que são esses estudos que estão sendo gerados em vários países, e o Brasil também está na ponta disso. Nós temos que avançar rápido com isso, e nós temos o comprometimento desses centros de referência, o comprometimento dos pesquisadores de nos fornecerem essas informações de forma prioritária, para que a gente possa tomar decisões e poder avançar. Exemplo agora recente, foi publicado ontem um estudo que também está sob monitoramento aí do Ministério da Saúde, do Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, mostrou que, quando se comparou 2 doses diferentes da cloroquina para esse tipo de pacientes, pacientes graves, pacientes internados, mostrou-se que a dose alta de 10 dias de tratamento com 1 grama e 200 miligramas, ela gerou muita toxicidade e não trouxe benefício. Se excluiu esse braço, provou que esse braço não pode ser utilizado. A baixa dose, que é a dose recomendada pelo Ministério da Saúde através do seu protocolo que está sendo publicado hoje também, nós já temos uma nota técnica com a recomendação. Esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a Covid-19, ele vai ser atualizado semanalmente, porque as informações estão surgindo de uma forma muito rápida. Isso é o compromisso do Ministério da Saúde, de ter uma atualização semanal desse protocolo. Então nós estamos já com a dose segura, que já foi provada e testada num ambiente de pesquisa no Brasil, em pesquisadores que têm um grande conhecimento no uso desse medicamento. Ainda há dúvidas em relação ao benefício, porque é uma análise preliminar, não foram todos, o estudo foi previsto com 440 pacientes, essa análise foi em torno de 81 pacientes, especificamente de Manaus.
E do ponto de vista do benefício, ainda paira uma dúvida se realmente o benefício dessa dose menor, se ela seria benéfica. Então nós estamos aguardando os resultados, mas por enquanto nós estamos naquela fase de poder usar esse medicamento para aquela população de alto risco. E mais uma vez, todas as novas tecnologias que estão surgindo, elas passam por essa análise crítica do Ministério da Saúde. Esse é um compromisso da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos de fazer essa avaliação crítica e nortear as nossas decisões. Nós recebemos diariamente também várias contribuições de pesquisadores, de profissionais de saúde que estão na ponta. Isso é muito bem-vindo. O ministro, inclusive, comentou uma experiência recente de um grupo de Manaus que desenvolveu uma técnica de ventilação não invasiva, que está mostrando resultados benéficos para a população, está evitando que esse paciente evolua para a necessidade da intubação orotraqueal e uma permanência maior em assistência ventilatória. Então nós queremos documentar, estamos avaliando esses dados, queremos ampliar, uma vez que se prove que é uma intervenção segura, que é uma intervenção que é benéfica para o paciente, que a gente possa ampliar isso para outros pacientes. Nós temos esse compromisso de monitoramento diário, municiando o ministro com essas informações de todas essas tecnologias que estão surgindo. Estamos abertos a receber as contribuições, criamos inclusive um canal direto para receber as contribuições externas e faremos toda essa interface, tanto com a comunidade científica como aqueles profissionais que estão diretamente ligados à assistência.